Muito boa tarde, caros amigos da comunicação social. Penso que já estão a par da situação epidemiológica de Macau. Ontem, por volta do meio-dia, recebemos a comunicação de Zhuhai que 2 residentes de Macau, entretanto, foram fazer o teste de ácido nucleico em Zhuhai e que o resultado foi positivo. No dia 2 de agosto, lá por volta das 10 da noite, voltaram a Macau. Entretanto, à hora do almoço, ou seja, ao meio-dia, quando fomos informados pelas autoridades de Zhuhai, os 2 indivíduos de Macau tiveram um resultado positivo. Antigamente, já tínhamos casos semelhantes, mas que, na verdade, não eram casos positivos verdadeiros. E como os 2 residentes de Macau realmente tiveram um teste positivo, então nós já conseguimos contactar os 2 residentes. Por volta do meio-dia e 21, nós conseguimos contactar o homem e por volta das 12h50 conseguimos encontrar com a senhora. Nessa altura achávamos que eram só o casal que tinha problema, então fomos monitorizar o percurso destes indivíduos para tentar ver de onde é que se contagiaram em Zhuhai. Entretanto, durante esta monitorização e durante este perseguimento, nós conseguimos verificar que a filha se deslocou até Xi'an e que, ao regressar a Macau, já tinha sintomas de tosse. Pelo que nós fomos tentar continuar a saber melhor se ela não foi infectada pelos seus familiares. Mas assim, das análises mais aprofundadas, sabemos que a filha participou num grupo de dança numa viagem a Xi'an nos dias 19 a 24 de julho em Xi'an. E aí, já, depois de 2 dias, ela estava indisposta, mas, entretanto, achou-se melhor, recuperou-se e, por isso, voltou a Macau à madrugada do dia 25 de julho. E, por isso, de acordo com estes 2 percursos, nós fomos tentar obter mais informações, nomeadamente a deslocação dos pais e ainda a deslocação a Xi'an da filha. Na parte da tarde, o novo teste feito aos 2 pacientes deram positivo. E por isso fizemos mais testes à família e 4 membros da família mostraram um resultado positivo. Isto é, o casal tinha 2 filhos, o irmão mais velho e a filha que foi a Xi'an. Então, acompanhamos a situação para rastrear todo o percurso. Também tivemos já uma reunião por videoconferência com todas as autoridades envolventes de Macau e de Zhuhai para obter todas as informações necessárias, nomeadamente o número do voo, a hora, etc. Daí o resultado foi de que o voo, como vocês podem ler nos jornais, que era um voo que partiu de Nanjing e que chegou a Zhuhai. E o grupo de dança apanhou o voo que fez escala em Zhuhai para Xi'an. Ora, nós fomos ainda tentar ver qual era o assento, o lugar que estava no avião. Porque depois do dia 19, também sabemos que do voo, um indivíduo de Zhongshan também teve um teste positivo. Um outro indivíduo de Zhuhai também teve um teste positivo. E era na fila 54, onde a rapariga também estava no voo. Ou seja, a bordo, os 2 indivíduos testados positivos de Zhongshan e de Zhuhai estavam na mesma fila da rapariga de Macau. Assim,
nós podemos, por enquanto, tecer como primeira conclusão que a fonte da infecção foi no voo e foi nessa fila 54. Agora, dos testes feitos pelas autoridades sanitárias, especialmente quanto aos anticorpos, o primeiro resultado que nós temos é coincidente com esta fonte de infecção, uma vez que a FIA tinha um índice de CT 30 e depois os pais, o índice de CT é 10. Não significa que o índice, quanto é mais elevado, é mais perigoso. Na verdade, quanto o índice é mais baixo, também apresenta um risco mais grave de infecção e de contágio. E por isso, conseguimos ver que a rapariga, a aluna, tinha um índice 30. Entretanto, para poder ter uma reação epidemiológica é relativamente mais baixa, enquanto que os pais são mais fáceis de propagar o vírus e transmitir o vírus. Ora, sim, nós já fizemos o encerramento das ruas, dos locais de trabalho, onde percorriam os pais. E ainda o local o edifício onde moram os 4 indivíduos. Também temos isolamentos para aquelas pessoas de contato próximo para podermos realizar a observação médica. Daí, ontem à tarde, já tivemos um acordo com o SUAE da limitação do acesso às fronteiras de 24 horas. Entretanto, com o apoio de várias entidades, às 4 da tarde, nós já informamos toda a população que a passagem das fronteiras, para as passagens das fronteiras, exige-se um teste negativo do ácido nucleico de 24 horas. Que também conseguimos obter a colaboração das operadoras das telecomunicações. Ao mesmo tempo, ativamos a estrutura de proteção civil através da informação. Nós sensibilizamos a população de que a estrutura de proteção civil já está ativada para que todos saibam que a situação no Macau já é uma situação de prevenção imediata. Porque sabemos que das 6 até às 8 da tarde é um pico de passagem de fronteiras e por isso nós queríamos controlar essa situação. Daí que mobilizamos também os nossos recursos para os devidos efeitos. Entretanto, nós já exigimos que todos os que estavam no grupo e os seus familiares façam os testes de ácido nucleico. Para além dela, são 19 alunos que participavam no grupo de dança. Mas ainda alguns estão fora de Macau. Foram passear por outras localidades da China. E assim, nós também já comunicamos, emitimos uma notificação para essas localidades, no sentido de as autoridades sanitárias locais pudessem tomar as medidas necessárias de despistagem, de teste ou até de isolamento. Nós não queremos que eles chegassem às localidades e propagassem ou transmitissem o vírus, infectando os outros. Ora, assim, estamos a fazer o nosso melhor para encontrar as medidas mais adequadas de controlo e prevenção. Ora, ontem à noite também achamos necessidade de uma despistagem em massa a partir das 9 desta manhã. Mas devo dizer que eu lamento muito que o sistema de software não estava a funcionar como deve ser esta manhã. Antes, para as 24 horas, não havia problemas. Mas ontem o SUAE comunicou-nos dizendo que as restrições para a passagem de fronteiras devem ser mais exigentes e, por isso, de 12 horas, aliás, de 24 horas de teste de ácido nucleico,
passam a ser 12 horas. E por isso o sistema estava a ter problemas de funcionamento, porque nós tínhamos que mudar de teste de ácido nucleico de 7 dias para 24, e agora de 24 para 12. E por isso eu devo publicamente pedir as sinceras desculpas a todos vós e a toda a população pela falha do sistema informático. Ontem nós já ajustamos para um sistema de 24 horas do Código de Saúde. No entanto, para passar as fronteiras, temos que considerar as exigências das autoridades do SUAI, uma vez que, às vezes, o sistema não consegue funcionar ou adaptar-se a esta mudança momentânea, e daí nós já estamos a tentar resolver o problema o mais rápido possível. A empresa de software já está a ajudar-nos a ajustar o dispositivo e o sistema para que eles funcionem o mais rápido possível. Peço imensas desculpas porque não é uma matéria que está sob o nosso controle. Se conseguíssemos ter o sistema funcionar esta manhã, penso que não teriam tanto problema na obtenção do Código de Saúde nem na marcação para o teste. Mas eu penso que não tem que ter tanta pressa em ir fazer o teste e ficar especialmente na fila à espera durante tantas horas com o calor intenso agora em Macau. Eu espero que possam ter alguma paciência e que esta manhã, em princípio, só um quarto de pessoas necessitaram de sair de Macau em comparação com os dias anteriores. Ora, o que é que nós teremos de fazer? Nós tivemos reunião e vamos continuar a ter reunião por videoconferência com as autoridades do AI, assim como com as autoridades nacionais, para perceber bem qual a fonte da epidemia e se a nossa previsão for correta, então nós podemos ficar mais descansados porque pelo menos a fonte não é de Macau. E, em princípio, dentro de 14 dias, nós podemos ter já a situação voltar à normalidade antes deste cenário, e também podemos ser considerado como um local de não médio alto risco, ou seja, um local de baixo risco. E, entretanto, esta conferência de imprensa só conseguiu ter lugar hoje, agora, uma vez que não tínhamos todas as informações ainda recolhidas, por isso não valeria a pena ontem já encontrarmos-nos numa conferência de imprensa, porque não acharia muito pertinente. Mas hoje, como esta manhã também já tive as reuniões com as autoridades de Guangdong, as autoridades da Comissão de Planeamento e Saúde, já também tive uma chamada com Zhou Nanshan, o especialista, ontem à noite, e por isso, de acordo com as orientações de Zhou Nanshan, já podemos tomar as providências necessárias, nomeadamente o teste sorológico e ainda para podermos obter os dados mais certos e mais precisos. Ora, relativamente aos testes feitos a 1.900 amostras dos membros do grupo, dos outros alunos, isto é, e ainda dos seus familiares, já sabemos que 1.500 testes terão negativo. E, por outro lado, 10 pessoas que vieram da China ou de Hong Kong não apresentaram um resultado positivo, pelo que nós não conseguimos ver que de Hong Kong ou da China, dos 10 que já estão nessas localidades, tenham um teste positivo. Daí, nós podemos ficar com estas informações. Eu não estou a dar dados vagos, mas sim dados que nós já conseguimos mais ou menos obter e confirmar. Daí, ontem,
do meio-dia, 12 horas, até às 4 da tarde, nós já conseguimos fazer muito. Para este resultado tão positivo, claro que não podemos pensar que foi um trabalho só meramente do governo, mas sim de colaboração de todos profissionais e de toda a população. Claro que nós ainda temos que recapitular um pouco, ver quais são as deficiências, mas conseguimos ver que há sempre oportunidades e sempre, aliás, sempre espaços de melhoria. Mas também já conseguimos confirmar que o abastecimento de comidas está assegurado. Temos a colaboração do IAM, dos serviços de saúde, etc. Mas, entretanto, eu penso que nós temos que ter mais um software para o efeito da contingência. Em vez de termos só um software para qualquer situação, quando houver alguma eventualidade, pelo menos temos um backup. Ora, sim, fico por enquanto por aqui. Vou ver se os jornalistas têm ou não alguma pergunta. Esta senhora jornalista, faça favor. Sua Excelência Chefe da Executiva, sou da TDM. Gostaria de perguntar o seguinte: se não aparecer casos positivos nos casinos, não vai ser considerado por enquanto o encerramento dos casinos e também não vão vedar ou impedir a passagem de fronteiras? Além disso, quantas vezes testes assíncronos terão que realizar depois de entrar em vigor esta medida de teste ácido nucleico em massa? Agora, hoje, com os problemas códigos de saúde, por enquanto, todas as pessoas ainda apresentam o código em cor verde. Ainda não temos uma noção como vai funcionar e, além disso, quanto aos grupos mais vulneráveis, há mães que levam os seus filhos para efetuarem testes, passam horas nas filas, haverá umas vias especiais que deem prioridade a essas pessoas. Além disso, também alguns cidadãos manifestaram que em certos postos diziam que era por orofaríngea, alguns por nasofaríngea, mas todos passaram a ser por nasofaríngea. É verdade? Talvez, quanto a certas questões, vou convidar a Sra. Secretária Elsie Aoyan para responder, sobretudo sobre este tipo de testes de ácido nucleico, se é por nariz ou via oral. Por enquanto, não vamos encerrar os casinos, porque o problema não aconteceu nos casinos. Na última vez, quando encerramos os casinos, as pessoas que se envolviam eram funcionários dos casinos. E por isso é que tomamos aquela medida de encerramento de 15 dias. Mas agora, esse caso, que a trabalhadora é uma funcionária da loja de frutas e por isso esses vendilhões e essas lojas terão que ser encerradas. E segundo os nossos cálculos, já temos que fazer esses trabalhos gradualmente e tomar essas decisões gradualmente. Quanto ao Código de Saúde, já disse, antes das 9 ainda se conseguiam código cor verde e após 9 supostamente apresentavam cor azul e passados 3 dias eram notificados para fazer um teste ácido nucleico, caso contrário apresentavam cor amarela. Mas agora com o problema de software, devido a esta questão técnica do software, eu já tinha explicado, não vou agora avançar mais. Quanto à questão sobre os grupos mais vulneráveis, se haverá mais cuidados ou especial atenção para essas pessoas, vou depois convidar a Sra. Secretária para responder. Vamos agora, o objetivo desse teste de ácido nucleico é despistar e verificar se alguém contraiu a doença. Mas também tem outro problema. Se não colocarmos esta forma de fazer na internet ou no sistema, poderão haver pessoas que terão que repetir os testes para a passagem de fronteira. E por isso vamos tentar resolver os problemas técnicos para que esse resultado ácido nucleico possa ser submetido, carregado no Código de Saúde e assim, evitando uma repetição de teste, por um lado pode atenuar as nossas pressões e por outro lado as pessoas deixam de passarem nas filas novamente ou repetidamente. Esta é a minha apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sua Excelência. Relativamente aos grupos vulneráveis, já na nota à imprensa, temos uma linha aberta do IAS. Os colegas do IAS vão também contatar com os seus utentes para os residentes que tenham dificuldade de mobilidade, podem contactar com o IAS. E depois, relativamente às crianças ou outras pessoas que queiram utilizar o teste de orofaringe, temos um local, que é o PAON. Mas eu vi dos dados que em PAON muitas pessoas, milhares de pessoas estavam à espera. E por isso apelamos à população do seguinte, é que mais de 180 mil já fizeram a marcação para o teste de ácido nucleico, mas aqueles que não fizeram a inscrição, que não fizeram a marcação, podemos ter duas filas e por isso, ao esperar, podem ficar horas. Daí, os serviços de saúde também fixaram um critério, isto é, só aceitar aqueles que tenham feito a marcação. Por isso, apelo a todos para que façam a marcação antes de se deslocarem até ao hotel. Há pessoas que não sabem como fazer a marcação ou que precisam de ajuda. Para o efeito, podem contatar o IAS. E hoje, penso que muitas pessoas quererão fazer já o teste, mas alguns que não tenham tanta pressa, eu penso que vocês não têm tanta pressa para sair às fronteiras de Macau e por isso podem aguardar até amanhã ou no terceiro dia para que não haja tanta aglomeração de pessoas e façam o teste só no segundo ou no terceiro dia. Pois então, para a terceira questão, se haverá necessidade de fazer o terceiro teste ácido nucleico, não descartamos esta possibilidade, porque temos que ver os testes realizados nas primeira ronda, segunda ronda e respectivamente. Próximo. Jornalista? Senhora jornalista? Aí. Sua Excelência, sou do Mundintói. Relativamente ao teste em massa para as crianças, os bebês recém-nascidos também têm de fazer. E para as crianças de idade menor, o teste é diferente para os adultos ou para outras pessoas. Há pessoas que dizem que com marcação, sem marcação é a mesma coisa, porque têm que fazer a fila. Entretanto, no dispositivo podemos ler que depois de 3 dias, depois da marcação, tem de se deslocar até ao posto num período de 3 horas. Fora disso, já não poderá fazer o teste. Como é que vai ser isto? E haverá ou não uma hipótese de distribuição de senhas para as pessoas não terem que ficar lá à espera? Ontem ou hoje, nós só conseguimos ver filas e filas e filas sem encontrar o fim da fila. Havia só os agentes policiais a manter a ordem e a segurança, mas não havia mais pessoas que ajudavam a polícia. Porque este arranjo? Sim, em relação aos bebês, já antes nós apresentamos esta informação. Para bebê ou para qualquer adulto, qualquer cidadão, o método de teste de ácido nucleico pode ser o mesmo. Para os recém-nascidos, se estão infectados e não conseguirmos diagnosticar, é mais grave para os bebês recém-nascidos. E por isso nós aconselhamos que mesmo os recém-nascidos devem ir fazer o teste. Obrigado, Sua Excelência, Chefe Executivo. Quanto à ordem pública verificada junto dos postos de testes, já entramos em comunicação com a Senhora Secretária e vamos continuar
reforçar estreitamente a comunicação com o CPSP para reforçar a força policial, enviar mais recursos humanos para manter a ordem pública. Claro que haverá questões que ainda estão por resolver. Há falta de... O número de pessoas são limitadas e temos que manter a comunicação para dar continuidade ao melhoramento dos trabalhos. Agora, quanto à distribuição das senhas, nós podemos estudar. Há as suas vantagens como os pontos fracos, mas nós vamos estudar. Relativamente aos recursos humanos, ontem acho que o número de recursos humanos era suficiente. De repente, nós tínhamos de ter a escala noturno e de madrugada. Entretanto, nós já suspendemos alguns serviços hospitalares para que o pessoal possa deslocar até a linha da frente para ajudar. E os serviços de saúde, assim como o CPSP, vão mobilizar todos os seus recursos humanos para evitar que as pessoas não podiam evitar a situação de que as pessoas não podiam ir nem à casa de banho nem comer. Bom dia, Pedro Aredo do Hoje Macau. Queria perguntar sobre também os arranjos que estão a ser feitos para a testagem, porque houve, como falámos, houve algumas situações mais atribuladas com muita gente e, dado que o procedimento está a ser preparado há mais tempo, esta testagem não poderia ter sido feita por zonas e com hora marcada, um pouco como está a ser feito com as vacinas, haver uma hora marcada para evitar a concentração de pessoas. E outra questão também é que houve relatos que alguns postos de testagem têm falta de material. Há material suficiente para testar toda a gente? Obrigado. Quanto se há recursos suficientes, se há falta de recursos ou em certos postos, nós temos suficiente esses recursos em postos e também já por várias ocasiões, por conferência de imprensa, já o diretor Law apresentou os dados relativos ao número de materiais suficientes para a realização de testes. Esperamos, como a senhora secretária disse, que possam fazer o teste de ácido nucleico mediante marcação. Algumas pessoas que possam estar retidas depois de 12 horas, claro que queiram fazer o mais rápido possível antes de poderem sair de Macau. E isto tudo tem-se levantado várias questões, nós compreendemos, temos conhecimento. Marcações têm as suas vantagens e distribuição de senhas também tem as suas próprias vantagens, mas não podemos calcular essas pessoas porque anteriormente eram de 7 em 7 dias que faziam testes de ácido nucleico a essas pessoas e agora é reduzido para 12 horas. E pode acontecer que na primeira 12 horas faça esse teste em Zhuhai e outras 12 horas terá a fazer em Macau. E por isso, através da marcação, esperamos resolver o problema. Peço a vossa compreensão. Hoje pode estar mais confuso, mas depois vai voltar à normalidade. De branco e mais atrás. Muito obrigada. Sou do Phoenix TV. Queria perguntar à Sua Excelência. 4 casos diagnosticados e confirmados em Macau. Haverá ou não necessidade de fazer um balanço sobre o controle e prevenção da transmissão da epidemia em Macau? As políticas de prevenção e controle são não adequadas, porque podemos ter pessoas que apanham um avião em Zhuhai e depois no avião pode ter também sido infectado por causa e ser considerado como um caso infectado ou então casos conexados. Em relação ao
consciência dos professores, das escolas e dos encarregados de educação. Acho que esta sensibilização é suficiente relativamente ao sistema de saúde. Haverá ou não necessidade de rever como é que deve funcionar o sistema de saúde para atender a esta eventualidade, a esta situação de surto. E depois muitas pessoas estavam em portas do circo ou outros postos de testagem. 5 ou 6 horas aí à fila, não podiam ir à casa de banho, não podiam comer nem beber água. Havia chuva e por isso havia muita possibilidade de risco em que as pessoas entravam numa desordem e um a pisar o outro e trazer um grande caos. Por que é que não houve um reforço à polícia? Eu gostaria de saber. E a outra questão é em relação ao encerramento dos cinemas e dos locais de diversão. Qual será a duração deste encerramento? Bom, eu espero que num período de 14 dias possamos ter as coisas a voltar à normalidade. Tal como há pouco, logo no início, referi que nós estamos agora a tentar fazer a despestagem em massa e é assim que queremos que volte tudo em normalidade em 14 dias. Entretanto, relativamente aos TNs que saiam de Macau ou que não querem sair de Macau e que não têm espaço para se alojar, nós também temos alguns espaços para eles. Nós estamos agora já a preparar tudo. Relativamente aos alunos, eu penso que todos nós temos que perceber que esses professores, a escola e mesmo os encarregados de educação devem assumir a devida responsabilidade, uma vez que já a situação de Nanjing é uma situação considerada de surto e eles ainda quiseram avançar com o projeto de viagem, acho que não se deve. E depois, relativamente às lacunas ou às deficiências do sistema, poderemos ter estas deficiências e vamos também analisar e ver o que é que nós podemos ver. Relativamente à situação do vírus Delta, nós já no dia 12 de maio começamos com este vírus em Guangdong, na província de Guangdong. Nós continuamos a tentar manter a situação e controlar, monitorizando a situação no Guangdong. Nós temos reduzido o período aceitável do teste negativo do teste de ácido nucleico. Entretanto, depois nós voltamos ao normal no dia 10 de julho. Então. E relativamente aos voos, nós exigimos um teste de 48 horas. Quem não tiver um teste negativo de 48 horas não podia apanhar o voo para vir a Macau. Já ao longo do tempo é assim. Agora, eu creio que nós temos já critérios muito exigentes. Entretanto, se as pessoas fizerem as declarações de forma consciente e franca, penso que nós conseguimos detectar os casos com certa brevidade e de forma imediata. Mas Xi'an não era um local considerado como de médio e alto risco. E por isso, Xi'an, como não está na nossa lista, nós exigimos um teste de ácido nucleico negativo de 7 dias. Desde a sua saída de Xi'an até aqui, o teste estava ainda a validar, porque estavam no prazo de 7 dias. Mas, como nós sabemos que a aluna só está nessa fila, não tinha contatado, nem conhecia os infectados na mesma fila. Como nós, quando nós apanhamos um voo, nós temos um lugar marcado, mas também não sabemos quem é que está ao nosso lado. E por isso eu penso que muitas vezes tem a ver com a limpeza. E muitas vezes, tanto em Nanjing como em Xiamen, os casos de contágio começam nos aeroportos e nos aviões. Porque isto, penso que a razão de ser é da limpeza, a desinfectação. As autoridades aeroportuárias não conseguiram fazer a limpeza de forma rigorosa. E por que os outros alunos tiveram teste negativo? Porque não estavam naquela fila. Nós não temos a máxima certeza, mas pelos vistos,
Agora, a fonte mais próxima e mais aceitável é o voo que apanhou e aquela fila que estava. Porque, ao comparar com o vírus dos dois infectados de Zhongshan e de Zhuhai, eles têm o vírus do Delta. E por isso, também poderá ter sido um caso apanhado em Chongqing, num grupo que foi visitar Zhongxian e foi visitar a Terracotas. Mas nós não sabemos como é que é. Nós estamos agora ainda a fazer a comparação de todos os estados e de todos os casos diagnosticados e confirmados. Ora, também não sabemos se há ou não algum patogênio em Macau, pelo que temos que realizar a despistagem em massa para assegurar que este patogênio não é de Macau. E assim temos vindo a fazer os testes e fazer o isolamento, os participantes no grupo, os estudantes como os familiares estão agora em isolamento nos hotéis. Nós, quando temos residentes que voltam da Europa, do Canadá ou dos Estados Unidos da América, nós não temos muito receio de eles voltarem. Por quê? Porque quando chegam do estrangeiro a Macau, são logo encaminhados para os hotéis de quarentena. E daí fazemos também os testes, por isso podemos controlar toda a situação. Mas em relação ao interior da China, já nós temos medidas rigorosas para aqueles locais considerados de médio e alto risco. Entretanto, para os locais que não são considerados como médio alto risco, nós já temos outras medidas. Agora, o que podemos fazer é tentar usar todas as nossas ferramentas, fazer todo o nosso possível. Entretanto, no nosso aeroporto, eu também já ordenei para que façam boas limpezas e desinfectação no nosso aeroporto, nos nossos aeronaves, para evitar que haja qualquer problema ou deficiência nessas instalações. O Centro de Proteção Civil também, como já está a funcionar perante esta situação, se alguém precisar de algum local para o alojamento, também pode contatar com o Centro de Proteção Civil ou com o IAS para pernoitar. Esse de azul. Sou de Canal Central. Sabemos que este surto foi muito súbito e este teste em massa, quais são as questões que possam envolver, se passa a ser repentina com as segundas e terceiras rondas. Outra questão, sabemos também que algumas medidas que foram apertadas com a passagem de fronteira pedem encurtado o tempo de testes de ácido nucleico. Serão consideradas outras medidas a curto prazo ou provisórios? Obrigado. Primeira questão, quando perguntou sobre os testes, se será realizado a segunda ronda, terceira ronda, já respondi que não podemos descartar essa possibilidade, mas temos que ver primeiro se há grandes problemas ou há resultados positivos na primeira ronda. Porque dentro desta confusão, o que podemos fazer é continuar a rever os nossos trabalhos e continuar a melhorar os nossos trabalhos. Pode servir para os eventuais segundas ou terceiras rondas de teste ácido nucleico. Se conseguimos garantir 100%, claro que não. Agora só temos o código azul por esta forma para notificar os residentes da necessidade da realização de teste ácido nucleico. Aqueles que não não passam pelas fronteiras, eles podem não vir aos postos para realizar os testes de ácido nucleico. E segundo a senhora secretária, desde que façam em ordem, mediante apoio do IAS ou um elemento familiar ou amigável ou amigo, resolver esta questão que possa qualquer incômodo possa trazer das filas.
Quanto se afeta no negócio, claro, porque as medidas foram apertadas. No ponto de vista do governo, é muito simples. Não basta só pelo ato de fechar todos os lugares e todos os sítios, é muito fácil. Mas não é possível. Isto tudo é impossível em prol da sociedade. Se vamos lançar medidas provisórias ou a curto prazo, por enquanto não temos esta ideia, porque creio que esta fase, esperamos conter esta fase dentro de 14 dias. Se não houver quaisquer surtos ou grandes calamidades, podemos conter esta evolução epidemiológica e, passado esses 14 dias, podemos voltar gradualmente à normalidade e reativar a economia em maio e junho. Próximo. Aí de branco, segunda fila. Discutido José Costa Santos da TDM, eu pedia-lhe se pudesse voltar a explicar a questão dos testes que foram feitos, portanto, quer à família de 4 elementos que acabou por testar positivo, quer aos contactos próximos, que parece-me que os números não estão, ou pelo menos não consegui perceber os números que indicou. E perguntava-lhe que também quantas pessoas é que foram para isolamento devido a este caso de 4 pessoas terem sido confirmadas com o novo tipo de coronavírus? Pois, relativamente aos dados, como também tenho aqui muito papel, a senhora secretária vai ajudar-me a dar os números. É assim, no total, fizemos 1.903 testes, 1.560 tiveram já o resultado negativo. Depois, 125 são da Rua de Emenda. Quanto a isto, nós ainda não temos o resultado. Penso que essa secretária foi clara quanto aos números e são os dados respeitantes à família de 4 pessoas e os outros alunos, assim como os familiares dos outros alunos. Rua Emenda é em relação aos colaboradores ou trabalhadores da mesma loja de fruta, assim como em relação aos todos os trabalhadores que trabalhavam com o homem. Porque são todos de contato próximos e por isso nós fizemos 1.900 e tal testes. Claro que nós não vamos ficar contentes só com o primeiro teste, mas haverá esta hipótese de repetir o teste para ter que este número, nomeadamente os envolvidos, os de contato próximo, tenham a situação controlada. Aí atrás. Quanto ao caso do motorista de serviço de saúde, qual é o impacto que trará às autoridades? Haverá funcionários públicos que serão sujeitos à observação médica ou quarentena? Outra questão, alguns manifestaram a questão de se terem apresentado o código amarelo e poderão, como é que vão atravessar as fronteiras? E outra questão, porque é que foram fechadas alguns estabelecimentos de diversões e não se estão a encerrar os casinos? Haverá uma sobreposição de critérios? Uma dualidade? Não é uma dualidade. Não é uma posição que tomamos como governo. Claro, o mais seguro é parar tudo, é encerrar tudo e guardar-nos todos fechados em Macau. Mas isto resolve-se o mercado de Macau? Não podemos fazer desta maneira, temos que fazer os trabalhos gradualmente. Há pouco já me perguntaram se temos que fechar os casinos. Mas não tem a ver com os casinos, esses casos confirmados. Por que é que estamos a encerrar essas saunas ou
outros estabelecimentos de diversão, porque nesses estabelecimentos, no karaoke, no sauna ou nos centros de massagem, ninguém usa máscara nesses estabelecimentos. Por isso, temos esta consideração. Se só com base no princípio de igualdade e declarar hoje encerrar todos os funcionamentos dos casinos, todos os parques de diversões, será também tenho que, para o princípio de igualdade, encerrar também os supermercados? Não podemos fazer assim esta comparação. Primeiro, deixamos aqueles estabelecimentos em que, à partida, à entrada, temos que apresentar o código verde e depois utilizar a máscara. Senão seria muito fácil para resolver a questão e cortar tudo de uma só vez. Não é nossa maneira de fazer as coisas. Temos que assumir as responsabilidades e se num casino verificar qualquer problema, temos outras medidas. O senhor secretário já pediu para efetuar as desinfecções, as exigências junto dos casinos. São os trabalhos que estão a ser decorridos neste momento. Se acontecer qualquer problema dentro de um casino, claro que vamos avançar com uma medida mais restritiva. Próximo. E de lado, mas a segunda questão, a senhora secretária vai responder. Sim, relativamente aos profissionais de saúde, relativamente a esses são os profissionais de Taiwan e ainda do centro de posto de saúde de Kuluan. Esses têm de ficar em isolamento e são 26 colegas que estão em isolamento. Depois de passar a fronteira, ter o código amarelo, sim, vir de China para Macau, claro que vão ter de sujeitar ao teste alguns residentes de Macau, depois de declarar no Código de Saúde de terem se deslocado a determinado local. Claro que o código, quando vem para Macau, o código é de cor amarelo. Então, em determinados dias, têm que fazer o teste. Depois do teste, com o resultado negativo, o código vai passar a verde. Muito boa tarde, sou do jornal Exmo. Primeiro, queria perguntar sobre a situação do grupo de dança da Escola Hukong. Já houve políticas nacionais de que as viagens transfronteiriças deviam ser evitadas e que já no mês de junho a DESES emitiu orientações para as escolas para não fazerem visitas nem viagens ao norte do país ou até outras cidades. Então, parece-nos que a escola tem de assumir alguma responsabilidade. Quais são as responsabilidades ou consequências para a escola Hukong? Será que o governo vai cortar alguns apoios ou subsídios concedidos já à escola Hukong ou futuramente não conceder? Como é que nós podemos como é que a escola pode responsabilizar-se por este caso? E depois em Hong Kong há os postos de teste ambulantes. E será que Macau também pode ter uns postos ambulantes em que há uma maior facilitação para o teste? Ora, em relação à responsabilidade da escola, as escolas podem organizar visitas para o interior da China. Nós nunca proibimos isso. Mas só que a escola em si devia analisar a situação epidemiológica. Onde é que havia surto, onde é que está a começar a aparecer casos. Suponhamos que agora, Guangdong, há casos. Então, a escola continua a avançar com o projeto a ir a Guangdong? Não devia. Claro que Xi'an não é um local de médio alto risco. Entretanto, a escola devia conseguir avaliar. No mês de julho, também sabemos que era o pico dos riscos. Porque em maio temos Guangdong e, entretanto, em junho, já a situação de Guangdong atenuou. Mas depois foi em Nanjing.
A escola devia considerar que a situação de Nanjing, porque Nanjing é praticamente um hub das mobilidades e dos voos para outras localidades. Claro que penso que as autoridades competentes de Macau terão de ter um contato com a escola Hong Kong. E a escola por si também já emitiu um pedido de desculpas nos jornais. Penso que eles já aprenderam com esta lição. Creio que futuramente os trabalhos poderão ser bem desenvolvidos. Ora, em relação aos veículos de teste de ácido nucleico para haver um posto ambulante, eu não sei se conseguirá ou não trazer uma maior eficácia do teste. Uma vez que não é o carro que facilita o teste, é a questão de obter as amostragens. Para a amostragem, ainda exige-se umas formalidades, nomeadamente o registro dos dados e depois proceder à recolha de amostras, mesmo colocando um veículo ambulante na rua, também e dificilmente conseguiremos evitar filas e ajuntamento de pessoas. Agora, outra pergunta em relação às eleições. Agora estamos em agosto, início de agosto. As eleições são antes da segunda metade de setembro. Eu penso que nós vamos controlar a situação e depois as eleições podem continuar. Muito bom dia, sou de Luncheon Muay Thai. All About Macau. Duas questões. Quando se anunciou o teste de ácido nucleico em massa, houve informações anunciadas, mas não por via oficial, antes de serem lançadas oficialmente. Gostaria de perguntar e questionar das autoridades se há uma divergência na igualdade, na distribuição ou na divulgação de informações. Além disso, a Sua Excelência do Chefe do Executivo disse que haviam centros disponíveis para acolher certas pessoas nessas épocas e nessas situações, mas não temos nenhuma informações de que estes centros foram abertos ontem. E a outra questão ainda, falaram em várias ocasiões dos planos de contingência. Deixa-nos a impressão hoje de que esses planos não vieram a ser concretizados e não estão a dar resultados. Haverá um espaço para melhoramento? Terceira questão. Há uma lacuna no Código de Saúde. Esses 4 membros familiares que já estão em Macau já acusaram de sintomas e continuaram com a sua atividade diária. E porque, em princípio, não podiam entrar em certos recintos ou espaços ou estabelecimentos. Haverá uma revisão sobre esta lacuna relacionada com o Código de Saúde? Muito obrigado pela sua questão. Essas revisões, discussões e revisões terão que ser feitas posteriormente, tanto junto com a comunicação social. Temos todos ter uma autocrítica. Outra questão relacionada com o teste ácido nucleico, porque é que gerou tanta confusão, já explicamos há pouco, não vou aqui repetir mais. Só fomos informados na madrugada de Zhuhai sobre essa medida que passou de 24 horas para 12 horas. E quanto falou sobre divergências na divulgação de informações, eu creio que o Gabinete de Comunicação Social terá efetuado os trabalhos devidamente. Cada amigo jornalista tem uma qualidade diferente. Já por várias ocasiões foram repetidas as informações. O diretor Alves Ló também já disse várias vezes sobre teste ácido nucleico em massa. E vamos tomar como o certo as informações divulgadas pelo Gabinete de Comunicação Social. É a fonte oficial, porque vamos também divulgar, para além da língua, em versão língua chinesa, também língua portuguesa. Quanto à terceira questão,
relacionado com o Código de Saúde já disse. Dia 2 de agosto, o casal ainda estavam a deslocar-se para Azuay, saudavelmente, para efetuar o teste ácido nucleico. E foi à volta das 9 da noite que deslocou a Azuay e depois regressou às 10 da noite. Não estavam cientes dos sintomas, ainda foram ao restaurante federal. E ontem também já discuti com o epidemiologista Chong Nanshan. Não significa que o resultado negativo do teste ácido nucleico se equivale que esteja tudo bem. Temos que repetir os testes, porque também varia com as pessoas da idade. As pessoas mais jovens podem se recuperar dos sintomas mais rapidamente, mas ainda terem o vírus contido, ou os anticorpos. Quanto ao Centro de Desastres, vamos convidar o Sr. Secretário para a Segurança a responder. Centro de Sinistrados, quanto a essa questão, ainda não recebi este pedido ou esta situação do cidadão. Vou acompanhar de imediato quando regressar ao serviço, ao gabinete. E ontem, quanto à ordem dos postos de saúde, haviam postos de teste ácido nucleico, haviam trabalhadores não residentes que passaram a determinado tempo de permanência e ainda não tiveram efetuado o teste, mas foram autorizados a permanecer naquela altura de espera, mas ainda não recebi muitas manifestações nesse aspecto. Ainda vou fazer uma chega, porque o Sr. Secretário para a Segurança não recebemos esses pedidos para aceder ao centro de sinistrados, mas alguns amigos mostraram-nos fotografias às 3 da noite, às 3 da manhã, e já pedi para o presidente do IAS acompanhar a situação e, por isso, ativaram o centro de sinistrados provisório, ao mesmo tempo convidando os colegas do CPSP para informar essas pessoas de que podem aceder a este centro. Não foi por pedido de cidadãos, mas por nossa iniciativa. Tem que perceber o mecanismo de proteção civil de Macau, como acontece quando há ciclones tropicais. Próximo. Aí, jornalista de língua portuguesa. Bom dia, Catarina Pereira, do jornal Tribuna de Macau. A minha questão é um pouco técnica, mas ao mesmo tempo muito importante para a prática. Tem a ver com a marcação dos testes de ácido nucleico, porque os nomes dos 41 postos que estão disponíveis aparecem apenas em chinês. Ou seja, as pessoas que não percebem chinês não conseguem acabam por não conseguir fazer a marcação. Eu queria perceber se já deram conta deste problema, se está a ser resolvido ou quando é que poderá estar resolvido. Obrigada. Bom, muito obrigada. Eu quero primeiro pedir imensas desculpas, porque ontem, quando emitimos um comunicado à imprensa, na verdade, ontem estávamos a enviar muitos comunicados à imprensa e praticamente 10 minutos, 20 minutos, tínhamos um comunicado de imprensa para os órgãos de comunicação social. E havia um lapso e este desfazamento temporal para emitir as duas versões em momento simultâneo. Mas já conseguimos enviar o português o mais rápido possível. E também alguns postos de teste, quando não houver estas orientações e instruções em chinês ou português e outras informações nas outras línguas, também já começamos a disponibilizar. Jornalista aí da frente. Muito bom dia, muito boa tarde. Há pouco o chefe do executivo também disse que irá trazer um impacto à economia e atualmente o governo vai manter a previsão da receita do jogo em
1,3 mil milhões de patacas. Além disso, serão apertadas as medidas depois da comunicação com as autoridades de Zhuhai. Essas patadas forem apertadas, temos que fazer as preparações por nós próprios. Além disso, a terceira questão, muitos residentes de Macau moram em Zhuhai. Haverá algum apoio ou medidas para atenuar as dificuldades dessas pessoas? Quanto ao impacto sobre na economia, 130 mil milhões, já efetuamos um ajuste. Temos registrado uma receita de jogo bom até maio, mas em maio começou-se com o surto epidemiológico no interior da China, por isso afetou um pouco. E até maio conseguimos 8 mil milhões de patacas. Ninguém consegue prever, depois de passados tantos dias, cerca de 500 dias em Macau, sem casos, chegamos agora com este surto. E se não conseguimos atingir a previsão da receita de jogo de 180 mil milhões de patacas, iremos ajustar o orçamento. Quanto a se vamos apertar as medidas, já disse que depois desta fase de despistagem e quando excluímos qualquer possibilidade de outros patogénios, e se for só um caso particular que se levantou devido a Xi'an e contermos a situação dentro de 14 dias, porquê? Porque depois de regressarem, passados tantos dias depois de regressarem e acusação de sintomas e conseguimos conter estas situações, podemos voltar gradualmente à normalidade e não vamos apertar mais as medidas. Não vamos passar aqueles que estão agora classificados como regiões de baixo risco para médio risco. Esta é a tendência e o nosso objetivo. Segunda questão, quanto aos residentes na Grande Bahia. Também são residentes de Macau que moram lá. E não temos um tratamento igual. Só temos um tratamento igual. Porque são residentes de Macau, não é? Se temos um tratamento para os residentes que estão cá, também temos um tratamento igual aos que moram na Grande Bahia. Próximo jornalista. Jornalista de língua portuguesa. O senhor jornalista. André Vinagre, do Jornal Ponto Final. Eu vou insistir aqui na questão da minha colega, porque o que acontece agora é que quando se tenta marcar o teste na plataforma, o nome dos 41 postos para fazer o teste aparecem apenas em chinês e não em português, por exemplo. Já detectaram o problema? Vão resolvê-lo? Obrigado. Penso que a sua secretária já respondeu que vai já tratar o problema e não vou repetir. Próximo. Esse senhor jornalista, faça favor. Sou da ESMO. Muito boa tarde. Quanto a teste de ácido nucleico em massa, ontem a senhora secretária disse que tinha a ver primeiro os resultados na primeira ronda e depois é que iam ponderar se havia a segunda ronda. E antes de ter havido muitos resultados, tomaram decisão já ontem e agora não temos, até agora, não temos resultados negativos. Por isso, gostaria de perguntar qual é o critério padrão adotado para este teste de ácido nucleico em massa. Ou seja, se futuramente basta acontecer um caso confirmado para realizar o teste em massa. Além disso, a validade dos 7 dias do teste de ácido nucleico para quem regressa de Zhuhai. Já vimos que esse casal fez o teste em Zhuhai e depois regressou a Macau. E depois a filha, que também parece que fez o teste de ácido nucleico em Zhuhai e conseguiu entrar em Macau. Então, quer dizer que esta validade de 7 dias é demasiado amplo ou estendido? Teremos que aportar esse prazo de 7 dias para comatar esta lacuna de forma mais escrupulosa, porque, como disse e disse muito bem, quando encurtamos o tempo até 48 horas, houve muitas vozes da população, mas
considerarão tomar uma medida mais apertada em prol da sociedade. Quanto à primeira questão, o governo é sempre determinante. Ontem, a decisão, para ser franco, as nossas decisões não conseguem acompanhar a evolução epidemiológica ou o desenvolvimento epidemiológico. E depois de falar com o epidemiologista Chong Nanshan, temos de ser decisivos, determinados para tomar qualquer decisão, porque este teste ácido nucleico em massa e com a evolução epidemiológica pode uma pessoa transmitir a 8 a 9 pessoas. E isto, o grau de transmissão, o âmbito de transmissão será alargada até um nível que não podemos imaginar. Se não utilizamos ou adotamos esta medida de teste ácido nucleico em massa no interior da China, tinha sido previsto que mais de 3,5 milhões de pessoas iam ser infectadas. Eu acho que tanto a nível mundial como a nível estatal, esses são especialistas de renome e só depois de consultar as suas opiniões é que tomamos as nossas opiniões. Não é que não queremos facilitar ou dificultar a população. Depois de ser feito um rastreamento ao percurso na altura. Ou seja, ontem ainda não temos nenhum dado quanto a essas 1.900 pessoas que estão envolvidas. Talvez tenham sido infectados e não sabemos. Talvez tenham se trocado a outras comunidades que desconhecemos. Não é um problema leve ou simples. Não podemos... E se tivermos decidido ontem, só depois de conseguir chegar ao contato com o Chong Nanshan e ouvir as suas opiniões. Não que ele instruiu, foi uma opinião que ele deu, porque Macau não há este tipo de especialista e desde o início da epidemia sempre consultamos as opiniões do epidemiologista Chong Nanshan. Esta é quanto à primeira questão. As lacunas com os testes ácidos nucleicos existem. Perante essas 4 pessoas confirmadas, foram a Zhuhai às 9 e tal e chegaram a Macau às 10. Estavam aparentemente saudáveis. E quando perguntou se a filha conseguiu fazer o teste ácido nucleico e se testou positivo e conseguiu voltar a Macau, não. Porque nós permitimos a deslocação a regiões de baixo risco e Xi'an integra nessa lista. Estão a ser anunciadas sempre e atualizadas sempre esta lista quem é que tem que fazer a quarentena de 14 dias e também, conforme as indicações e informações providenciadas pelo Governo Central, nós anunciamos as nossas informações e medidas. A filha ainda estava dentro da validade dos 7 dias e, por isso, podia voltar a Macau. E agora já encurtamos o período para 12 horas. Já estamos a ser muito escrupulosos. Podemos manter essa medida a longo prazo. Este é um desafio e, por isso, há pouco, quando perguntou o amigo jornalista se seguia o princípio de igualdade, parece que não há igualdade aqui, porque há certas pessoas que vêm de certos territórios que têm que passar por quarentena de 28 dias. Há uns que só pedimos 14 mais 7, há uns que são 21 mais 7. Por que é que temos que fazer assim? Por que é que não uniformizamos para que todos cumprem o prazo, a quarentena de 28 dias? Temos que pensar no outro lado, pondo na posição do outro, como é que sentirá se pedimos para estar na quarentena, sujeito à quarentena 28 dias se chegar a Macau? Mas não há outra hipótese com certas regiões. Por isso, há pessoas que ficam sujeitos à quarentena de 28 dias, há uns 21 e há uns 14. Temos diferentes maneiras de fazer. Por exemplo, quem vem de Taiwan,
são 14 dias. Quando está mais grave a situação lá, são 14 mais 7. Peço a vossa compreensão e peço pela vossa mão, ajudem a transmitir essas mensagens aos cidadãos. Praticamente todos que já levantaram o braço já formularam as suas questões e agora vamos convidar mais 2 jornalistas. Aqui de branco. Sou do jornal Tipo. Quanto à validade do teste, agora é uma validade de 12 horas, praticamente é um meio lockdown, ou semi-lockdown. Agora, como é que nós podemos cuidar dos trabalhadores não residentes, uma vez que poderão não conseguir sair de Macau? As empresas vão assumir as responsabilidades para proporcionar-lhes o alojamento ou as outras necessidades necessárias. Os residentes de Macau que não conseguem sair de Macau podem não ter também uma casa em Macau. Como é que eles vão ser tratados? Haverá um local para o alojamento desses residentes sem casa em Macau? Uma vez que a validade de 12 horas é difícil todos cumprirem com este critério. E depois, quanto ao centro de sinistrados, também já está aberto aos necessitados, mas será que falhou no anúncio ou na publicidade? Se as pessoas ficarem a dormir na rua, penso que a imagem de Macau também vai ser desmanchada. Por outro lado, parece que podemos causar uma imagem má de que as autoridades de Macau são não humanas. Para o teste agora em massa, eu penso que muitos vão colaborar com a repetição do teste quando esse for necessário. Mas, de momento, parece-nos que o software não consegue atender às necessidades. Os arranjos, a ordem, também foram muito afetados. Vão ou não rever a situação para evitar, primeiro, o ajuntamento de pessoas nos postos, porque mesmo agora os postos são com grandes filas, o que também vai dificultar a prevenção e o controle da epidemia. Bom, depois a senhora secretária vai dar mais algumas informações. Relativamente ao Centro de Proteção Civil, penso que a população deve perceber que quando é ativada a estrutura, as pessoas com necessidades podem aceder ao centro de sinistrado para as necessidades provisórias. E aqueles que precisam do nosso serviço, claro que podem contar com o governo. E quanto aos trabalhadores não residentes, todas as vezes nós já apelamos às empresas que contratam trabalhadores não residentes de assumirem as suas próprias responsabilidades, fornecendo um alojamento ou os bens necessários. Devem os trabalhadores não residentes ter um tratamento igual, visto que eles têm a família em Zhuhai, daí que moram em Zhuhai. E daí nós também compreendemos que alguns residentes não têm casa em Macau porque têm a família em Zhuhai. Podem ter as suas crianças, os seus familiares em Zhuhai, daí que não moram em Macau, moram em Zhuhai. Mas, sim, também o governo apela aos empresários para tentarem resolver os problemas dos seus trabalhadores e especialmente dos trabalhadores não residentes. O Centro de Proteção Civil vai estar aberto pelo menos até 18 de agosto. E nós queremos que o Centro de Sinistrados também fique aberto até ao dia 18 de agosto. Se alguém precisar, podem utilizar as facilidades, as instalações desse centro. Ficar na rua, dormir na rua, eu penso que graças à situação no Macau, nós não temos ninguém que precisa de dormir na rua. Mas nos Estados Unidos da América, nós conseguimos ver muitos sem-abrigos. E mesmo assim, com tantos sem-abrigos, a imagem dos Estados Unidos não foi afetada. É claro que nós não queremos que os nossos residentes ou externos fiquem como os sem-abrigos, a dormir na rua.
Entretanto, alguns, se calhar, porque tinham a necessidade de sair da fronteira às 6 da manhã e por isso, quando acabou de fazer o teste, já eram horas altas e por isso não foi ao centro de sinistrado. Nós também podemos, através do IAS ou através do Centro de Proteção Civil, divulgar mais informações quanto a este aspecto. Senhora Secretária? Quanto à questão sobre as marcações, primeiro gostaria de iniciar os agradecimentos à população, porque desde que anunciamos que iremos fazer o teste ácido nucleico a toda a população, a partir das 9, todos mostraram apoio ao nosso trabalho e, como já tinha anunciado, mais de 180 mil residentes, cidadãos já fizeram marcação e, para além desse número, ainda havia muitos que, sem marcação, se colocaram aos postos para fazer o teste. Por isso é que gerou esta situação de aglomeração. Mas, dito isto, peço que todos façam primeiro a marcação antes de realizarem, antes de se colocarem aos postos para fazer o teste. E está dividido, e com base nas informações que mostram esse sistema com a marcação, é que conseguimos gerir a capacidade de realização de testes, evitando as situações de aglomerações. Bom, para esses também é difícil. Mais ou menos a pergunta do senhor jornalista é se há ou não alguma hipótese de organizar um teste para os que têm maior necessidade, nomeadamente grávidas e idosos. Quanto ao centro de sinistrados, nós só abrimos as portas durante as tempestades tropicais. Tufão, por exemplo. E, entretanto, em consonância com o estipulado na lei, 3 situações podem requer a abertura dos centros sinistrados. Agora, por enquanto, como não é uma situação de calamidade, e por isso nós não recebemos qualquer pedido de algum cidadão. Pelo menos em mão, eu não tenho esses dados. A senhora secretária disse que houve alguém que conseguiu reparar que umas pessoas estavam a dormir na rua e essas pessoas estavam à espera do teste de ácido nucleico ou que faltavam umas horas para poderem passar a fronteira e por isso não decidiram em alugar um quarto no hotel. Entretanto, o Centro de Sinistrados, como o Sua Excelência disse que é até 18 de agosto. Mas, em princípio, ninguém pode ficar lá até 18 de agosto, porque os recursos públicos são muito limitados. Claro que eu vou tentar coordenar estes serviços com os serviços de saúde e o IAS. Sim, muitas pessoas que já fizeram a marcação para 10 ou 10h30 ou às 11 e ainda continuam nas filas. Então estão a pedir ao Conselho do Chefe Executivo se vão cancelar a marcação e fazer outra ou continuarem nas filas. Haverá essas medidas para dar resposta a esta situação de urgência, como triagem. Muitos estão a acompanhar a conferência de imprensa ao vivo e querem saber dessas questões, porque já estão desde a manhã, marcaram para 10, 11, meio-dia, mas já estamos às 2h30 da tarde e continuamos na fila ou não? Talvez comece a responder analisando 2 aspectos. Antes de iniciarmos esta conferência de imprensa, já através das autoridades sanitárias e também diferentes postos de ácido nucleico, fizemos uma coordenação e já delimitamos aqueles que já estão na fila até o início da conferência de imprensa, ainda aceitamos.
Mas aqueles que apareçam depois de iniciar a conferência de imprensa, serão suspendidas as filas e terão que fazer marcação. Quanto àqueles que estão na fila, façam a opção por si próprio. Pode marcar novamente, tanto como pode manter-se na fila se já está nesta fila. E quanto ao limite de marcação, se não for cancelado, terá que passar 7 dias para fazer novamente a marcação. Não há nenhum problema. Vamos fazer um ajuste técnico para que isto seja possível. Sua Excelência e os dois secretários já responderam muitas perguntas. Agora temos a última intervenção. Aí de azul, o senhor jornalista. Sou do jornal Jiudim. Só uma pergunta para Sua Excelência. O governo foi muito determinante e muito forte em implementar a despistagem em massa. Será que o governo vai também implementar a medida de vacinação obrigatória para toda a população, sem acelerar a vacinação e a inoculação? Bom, em relação à inoculação, nós temos a BioNTech com a idade a partir das 12 anos até uma idade mais avançada. Para a Sinopharm, nós ainda não temos nenhuma confirmação sobre a administração da Sinopharm para pessoas com idade inferior a 12 ou superior a 60. Mas eu já tenho mais de 60 anos e também fui tomar a Sinopharm logo quando a vacina chegou. Eu fui o primeiro e tenho mais de 60 anos. Eu acho que eu tenho boa saúde e fiz a análise e consegui. No entanto, nós não podemos obrigar. Não podemos obrigar porque é uma vacina que vai ser injetada no corpo do humano e por isso nós não podemos violar este princípio de voluntariedade. Claro que também podemos verificar que muitos casos suspeitos ou conexos podem ter a ver com outras vacinas administradas no mundo. E por isso nós só podemos avançar com a vacinação e a inoculação para a população seguindo estes princípios. E especialmente quando a Sinopharm para pessoas com idade inferior, aliás, a partir de 12 anos e superior a 60 anos, só depois de confirmado o teste laboratorial. Como sabemos que houve 13 casos graves que não foram com a vacina. Desde 12 de maio na China. E por isso eu aqui também, mais uma vez, apelo à população para que vacine o mais rápido possível, fiquem assim mais bem protegidos depois da inoculação. Mas a voluntariedade é sempre o nosso princípio. Praticamente será 40 para a BioNTech, em princípio, de 12 anos a 60 anos, já conseguimos ter 45% da população administrada. Por isso, sejamos conjuntos para protegermos-nos da nossa própria saúde e da segurança. Eu quero mais uma vez agradecer pela vossa presença nesta hora de almoço na conferência de imprensa. Temos vários dados estatísticos para vos dar, mas ontem, como ainda não tinha dados muito concretos nem muito confirmados, por isso não realizei a conferência de imprensa ontem. Mas hoje, já com estes dados todos apurados e confirmados, vocês podem ter umas informações mais precisas e corretas para serem divulgadas. Espero que todos possam ficar mais descansados e não continuarem com as especulações ou as
informações erradas. Nós já temos os contatos com as autoridades de Zhuhai e de Guangdong, em que todos os bens essenciais para a vida serão abastecidos quando necessário. Por isso, não tem que ficar preocupados. Nós não temos qualquer problema no fornecimento de bens para a RAEM. Também, de acordo com a situação anterior de tufões, nós já temos estes planos de contingência para o fornecimento de bens para a população. Tudo está normal. Agora precisamos da vossa colaboração. Fiquem descansados. Muito obrigado. Vamos ficar por aqui esta conferência de imprensa. Muito obrigado, Sua Excelência, Chefe Executivo. Muito obrigado, Senhora Secretária e Senhor Secretário. Obrigado a todos.